Boa noite, irmãos. Então, hoje nós estaremos abordando 1 Coríntios, capítulo 18, que estaremos tratando da segunda parte aqui do culto, né, onde o apóstolo Paulo aborda aqui a questão dos dons espirituais, tá? Então, vou pedir, então, para o irmão Fernando estar fazendo a leitura do capítulo 12 de 1 Coríntios, amém? 12. É o 12. O pastor falou em 18, primeira vista. 12, 12, desculpa. 12. Portanto, assim diz a palavra do Senhor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a profecia, e ao outro dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se o membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primariamente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Glória a Deus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Então, nós vemos aqui o capítulo 12, o apóstolo Paulo falando da segunda parte do culto, né? Então, Paulo vai aqui da celebração apropriada da ceia, né? Como ele ensina ali, corrige como se celebrar a ceia da forma correta, né? E ali confrontando ali um pouco a imaturidade dos coríntios, né? Que estavam ali alguns se embriagando. Então, Paulo vem ali, né? Da celebração apropriada da ceia do Senhor a outras partes do culto, né? E aqui na segunda parte do culto, Paulo trata da questão dos dons espirituais que os membros, né, receberam, né, do próprio Senhor.
e o Espírito Santo dotou, né, os membros da igreja com dons, né, com muito ali, na verdade, com o intuito ali de promover a própria glória dele, né, a própria glória do Senhor. E ele opera por meio de crentes individuais e os usa ali como instrumentos para cumprir o seu propósito divino, né? Nessa primeira parte, então, do capítulo 12, nós vemos dos versículos 1 até o versículo 11, falando mais sobre a operação do Espírito Santo do que qualquer outra passagem em 1 Coríntios. Paulo não havia mencionado o assunto dos dons do Espírito ainda. E agora ele ensina a doutrina também da Trindade, no qual o Espírito Santo exerce o papel importante de dotar crentes com os dons espirituais, né? Os dons extraordinários que o próprio Espírito, né, opera nos crentes, né? No versículo 1 aqui, nós vemos que agora, com respeito a, né, indica a resposta de Paulo, né, a perguntas feitas na carta que tinha sido recebida da igreja de Corinto. Nessa carta, nós vemos vários assuntos, alguns deles a gente já cobriu, que o apóstolo Paulo, no caso, responde. Entre elas, nós vimos já o casamento, acerca das virgens, né, no capítulo 7 ali. Vimos no capítulo 8 também, Paulo respondendo acerca ali das comidas sacrificadas. Aqui no capítulo 12, Paulo está respondendo perguntas acerca dos dons espirituais. Se nós mais para frente também veremos Paulo respondendo também perguntas sobre a coleta, né, do povo de Deus, e aí entre outros assuntos. Então nós vemos que Paulo recebeu uma carta e ele responde, né, as perguntas ali que os coríntios estavam fazendo. E aqui sobre os dons não é diferente. Também Paulo está respondendo, né? Então ele fala a respeito a, né? Então indica que ele está respondendo a pergunta dos coríntios, né? E ele continua dizendo: não quero que sejais, né, que vocês estejam no erro, que sejais ignorantes. E essa cláusula, se nós vermos, né, Paulo ocorre várias vezes na epístola de Paulo. Para esse versículo, nós precisamos fazer a pergunta, né, ignorante de quê? Né? Do que eles eram ali ignorantes? E fornecer a resposta, né? Paulo não quer que os coríntios ali desconheçam o uso apropriado dos dons espirituais, em vez de usá-los em benefício de irmãos na igreja. Alguns coríntios exibiam esses dons ali como distintivos de superioridade, né? E eu vejo que no nosso contexto também não é muito diferente, né? Que as pessoas também não usam pela motivação correta, né? Os dons, né? E desses dons, eles consideravam que o dom de falar em línguas era singular e grande importância ali também, né? Nos 3 capítulos seguintes que nós vamos ver, né? Eu contando com esse, né? O 12, o 13 e o 14, Paulo mostra aos coríntios como avaliar e usar os dons espirituais, né? Essa parte de avaliar os dons, de Paulo tratando ali de como deve usar a ordem, decência do culto, a gente vai falar mais no capítulo 14. Aqui ele está os coríntios aqui com as respostas de Paulo estão mais conhecendo acerca dos dons, né? A forma de como utilizá-los, né? E a ordem, decência, a gente vai ver mais para frente ali no capítulo 14, né? Então, seguindo aqui no capítulo 2, no versículo 2, Paulo declara que ele não quer que os seus leitores estejam, né, ignorantes. Então, ele afirma aqui, né, que eles sabem do seu passado religioso. Aqui no caso, vocês eram desviados, né, para os ídolos mudos ali, né? Eles eram pagãos. E finalmente Paulo declara que eles lhes fazem entender como professar que Jesus é o Senhor, que nós vemos no versículo 3, né? No versículo 3 aqui, que ninguém que esteja falando pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito.
pela contrabalança aqui, essa afirmação com a declaração, e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Se Paulo tivesse dado aqui somente a pergunta, né, a segunda declaração, não teríamos de enfrentar aqui dificuldades com esse texto. Mas como ele escreveu ambas, a pergunta é se Paulo descreve ocorrências reais ali de Jesus ter sido amaldiçoado dentro da comunidade cristã local, né? Isso não é especificado aqui. Então, mas tudo indica que sim, né? Que essa era a situação. Então, para a gente entender o que Paulo está falando aqui, a gente tem que entender quem são as pessoas que colocam uma maldição sobre Jesus. A resposta a essa pergunta, né, tem algumas respostas, né, que os teólogos afirmam que poderiam ser. E uma delas, a primeira, que é falada aqui possivelmente, que estava se falando aqui dos líderes judeus, aqueles que justamente amaldiçoaram Jesus, né? Que eram judeus ali que, sabendo que ele morreu numa cruz, aplicaram ali as escrituras a Cristo crucificado, né? Então, a ideia que a primeira ideia que nós temos que possivelmente poderia ser líderes judeus ali que estavam amaldiçoando o Senhor. Um outro grupo aqui, que é possível também que Paulo possa estar falando sobre eles, eram os mestres gnósticos, que tinham ali se infiltrado dentro da igreja cristã, né? E por que ele podia estar falando isso? Porque os gnósticos, eles ensinavam acerca do dualismo, que era entre o material e o espiritual. Ou seja, o corpo físico de Jesus, pertencente ao mil, ou seja, Cristo, né, como homem nessa terra, né, material, tinha de ser amaldiçoado, porque eles faziam separação. O que era material era imundo, era ruim, o que era espiritual era bom. Então eles desconsideravam e falavam que Cristo não veio em carne, né? Então eles diziam que Jesus era amaldiçoado esta carne, mas somente o Cristo espiritual que era confessado como sendo Senhor exaltado. Então eu particularmente acredito aqui que Paulo estava falando dos gnósticos, né? Que era bem se aplicava no contexto. Ali, no caso, foi uma evolução dentro da igreja primitiva, né? Onde os gnósticos foram se infiltrando, e nós vemos que em Gálatas ali eles já estavam com uma heresia totalmente generalizada. Então, possivelmente, os que estavam amaldiçoando ali Jesus eram esses dois, poderiam ser, né? Ou os judeus, né? Ou os mestres gnósticos ali que tinham se infiltrado na igreja, né? Uma coisa que nós devemos também entender nesse contexto, né, é a afirmação aqui que o Senhor Jesus é Senhor. E essa afirmação, meus irmãos, eu até falei um pouco no batismo sobre isso, né? Que Jesus é nosso Senhor e Ele é também o nosso Salvador. E requer, né, na prática, obedecer Ele. Né, irmãos? Eu sempre falo, os irmãos devem ter isso em mente. Se Jesus é o seu Senhor, é porque você se submeteu ao seu senhorio. Então, é uma coisa que nós devemos entender quando nós confessamos e declaramos que o Senhor Jesus, Ele é o Senhor, né? Porque nós se submetemos ao seu senhorio, né? E, no caso, nós obedecemos a Ele, né? Do versículo 4 ao versículo 6, nos mostra que há dons diferentes aqui, né? Mas todos eles vêm do mesmo Espírito. E Paulo observa aqui as variedades de dons e afirma que eles se originaram, né, do Deus triuno, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo e o Deus Pai, no caso, né? Esses dons são diversos e Deus é o doador de cada um desses dons, né? Há variedades de dons, mas o mesmo Espírito, né? O termo variedades está no plural, né? Aqui para revelar a abrangência inclusiva aqui da graça de Deus ao seu povo, né? Isso sugere que esses dons eram diferentes, né, quanto à função e amplamente ali distribuídos entre a comunidade cristã, para que todo crente tenha algum dom, ou, no caso, dons, né? Mas note também que nunca todos os dons. É interessante a gente observar isso aqui, né?
Se nós olharmos em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 10, quando o apóstolo Pedro nos diz que nós recebemos o dom cada um, né? Sirva com o seu dom, né? Que lhe foi dado, sugerindo que nós não recebemos todos os dons. Nós vamos olhar um pouquinho mais para frente, até como Paulo finaliza, nos mostra isso, né? Quando Paulo fala ali no final, a gente vai chegar lá, são todos, né? São todos operadores de milagres, né? São todos mestres, são todos professores, são todos apóstolos, tem todos dons de curar, ou de socorro, ou de variedade de línguas? Não. Então, ou seja, o que nós vemos aqui, ninguém tinha todos os dons, né? Os dons, a gente vai ver aqui, mais para frente, que era distribuído com o propósito de Deus, como lhe apraz. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Mas para nós entendermos aqui, é Deus que distribui o Espírito Santo, né, em cada pessoa, né? O dom para o proveito da própria obra dele, né? E no versículo 5, especificamente, nós vemos que Paulo usa a palavra diaconion, né? Nos mostra que os mistérios, os dons, são para o serviço, né? Diaconion, aqui no caso, serviço para a obra de Deus. E, obviamente, para a sua glória. A palavra aqui, que é muito conhecida, que é a palavra que se deriva da palavra diácono para nós, né? Que é servo, né? Serviço, nos mostra o espírito de serviço ao corpo de Cristo, né? E no versículo 7, é um versículo muito importante, né? Esse versículo 7 aqui é de extrema importância, diz que seguindo a harmonia aqui dos versículos que acabamos de ler, os dons que são para o serviço, para a obra de Deus, são para um fim proveitoso. Notem bem aqui, ó, para um fim proveitoso. Notem a harmonia que esse versículo tem com o versículo 11, que nos diz aqui que um só Espírito realiza tudo em todos como lhe apraz. É a vontade de quem? Quando acontece dons, maravilhas, prodígios, né? É a vontade de quem que está dizendo aqui que acontece? É a vontade do homem? Não. É a vontade de Deus aqui. Aqui vemos que os dons são dados por Deus para um fim proveitoso, o fim que Deus quer, como lhe apraz. E isso é óbvio, como tudo que Deus faz é pelo beneplácito da sua vontade e para a honra e glória do seu santo nome. Né? É a linha que a Bíblia nos mostra. Então, acerca dos dons e de tudo que Deus faz, né, nós devemos seguir sempre nessa linha. Lembre que a gente já tem estudado bastante. Deus é uma pessoa, Deus é um ser totalmente zeloso pela sua glória, né? Deus é extremamente zeloso pela sua glória e ele faz tudo, né, pelo beneplácito da sua vontade para a honra e glória do seu nome. E com os dons não é diferente, né? É um ensinamento aqui muito importante para nós, o versículo 7 aqui, com harmonia com o versículo 11, né? Principalmente porque grande parte da comunidade cristã dos nossos dias, eles acham que os dons têm hora e data marcada. Como que eu sei disso? É só olhar os anúncios de muitas igrejas. Noite dos milagres, venha receber a sua bênção. Noite dos prodígios, né? E não funciona assim, meus queridos irmãos. Não é assim que funciona. Não é quando nós queremos, nós não podemos marcar hora, né? A data, a hora do acontecimento. Como se nós fôssemos fazer, vamos fazer um serviço aqui, né? E você faz isso, você faz aquilo, e vai acontecer exatamente como a gente planejou. Não é assim, meus queridos irmãos, que funcionam as coisas com Deus. Né? A gente não marca a hora, não. Deus, ele age com fim proveitoso, de acordo com o beneplácito da sua vontade, para a honra e glória do seu santo nome, como lhe apraz. É assim com Deus, meus irmãos. E nós, meros espectadores, sempre confiando na vontade dele, seja ela qual for. Porque a vontade do Senhor, ela é boa e agradável sempre. Às vezes nós não entendemos,
né? As coisas não estão indo da forma como nós queremos, tá doendo, tá machucando, não tá legal pra gente, mas Deus tem um propósito, e o propósito do Senhor, ele é bom e agradável sempre. E nós, como cristãos, devemos entender, é sempre a vontade dele que prevalece. Nós devemos seguir sempre dessa forma. Portanto, meus queridos irmãos, não é uma crítica, né? Mas na verdade uma exortação, né? As pessoas que seguem esse tipo de lugares, que publicam, faz todo esse advertisement, né? Divulgando essas coisas, na verdade é imaturidade, é uma grande imaturidade dessas pessoas e uma imaturidade das pessoas que seguem. E elas seguem dessa forma justamente por não fazer o que nós estamos fazendo aqui, estudando a palavra. Porque é muito claro aqui, irmãos. É muito claro. Tudo é feito aqui conforme lhe apraz, né? Com um fim proveitoso que Deus, né? Por propósito dele. Então é muito simples isso, a harmonia dos textos em vários lugares, nós vemos o apóstolo Paulo repete isso, sempre para a glória dele, beneplácito a sua glória, Efésios ali é enfático, né, com relação a esse assunto, então não tem o que discutir, né, o que nós devemos fazer é ler a Bíblia e entender, é a vontade dele, meus irmãos, e a vontade dele é maravilhosa, né, é maravilhosa, né, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor, né, e a gente deve confiar no nosso bom Deus. Como o Espírito Santo, né? Como o Espírito se manifesta? Nos dons que Deus concede ao seu povo. Paulo lista aqui do versículo 8 ao versículo 10, 9 dons. Ele cita aqui 9 dons. Muitas pessoas, irmãos, eles sempre falam isso para mim, né? Ah, você aparenta ser muito ortodoxo, né? Tudo. E você deve ser um cessacionista, né? Muita gente acha que eu sou cessacionista. Eu não sou, irmãos. Eu falo isso para todo mundo. Eu não sou cessacionista. Esses 9 dons que estão aqui na Bíblia, eu acredito em todos eles. Todos. Sem exceção de nenhum. Está escrito na Bíblia. Está escrito aqui, ó, versículo 8 ao versículo 10. Todos os dons que são citados aqui são bíblicos, eu acredito neles e acredito na atualidade deles, e eles podem acontecer. Quando? Quando Deus quiser. Quando o Senhor quer. Todos os dons citados aqui. Eu não sou cessacionista, não acho que cessou nada, não vejo um embasamento para o cessacionista, né? Não vejo. A grande prova que me faz ir contra o cessacionismo é justamente o capítulo 12 aqui de Coríntios. Paulo escreve um capítulo inteiro falando de dons. E no capítulo 14 ele escreve um outro capítulo inteiro para falar como utilizar os dons. Então, meus irmãos, não dá para a gente falar que cessou, né? Eu, particularmente, então, somos ortodoxos, sim, ortodoxos no sentido que nós amamos a palavra de Deus e queremos estudar e entender como ela é, né? Com as nossas limitações, que o Senhor possa sempre nos ajudar a entender o Evangelho. Na semana passada, né, você viu como às vezes um assunto ali causa uma divergência, um entende de um jeito, outro entende do outro, e eu sempre falo, fiquem com o texto bíblico, né? Fiquem com o texto, mas isso acontece às vezes pela limitação de cada um, né? Eu sempre falo também, eu posso também errar na minha interpretação, né? A quem já está um pouquinho mais de tempo comigo, vai ver que às vezes eu mudo minha posição, falando, puxa, eu achava isso aqui que era assim, mas hoje eu não acho mais, já aconteceu, né? Nos 2 últimos anos aí, às vezes acontece uma coisinha ou outra. Eu vou ser sincero para os irmãos, de 2 anos para cá, eu mudei com relação acerca do divórcio, né? Eu tinha uma posição e depois eu analisei bem ali, eu falei, puxa vida, né? Eu acho que a posição que eu cria não era correta, né? Então, assim, a gente muda de opinião, irmãos. Mas eu não posso, às vezes, bater um martelo ali e falar isso. Tem alguns assuntos que são difíceis, né? São difíceis. E é como eu disse, cada um na sua limitação. E eu tenho as minhas limitações também, irmãos. Não é porque eu estou pregando aqui para vocês que eu sou o dono da razão. Sou não. Por isso que eu sempre falo, não confiem em mim. Vamos ler o texto juntinho aqui, vamos analisar. Valquíria, como eu disse lá, Valquíria um dia lá, não entendi dessa forma. Fique com o texto. Semana passada, os irmãozinhos ali, achei que o véu tem que usar. Usa o véu, então. Eu até falei, quer usar o véu, usa o véu na igreja, não tem problema nenhum. Você entendeu? Segue o texto. Né? Não siga o Fábio. Siga o texto bíblico, né? Por favor. Né? Então a gente entende o texto aqui e a gente vai aprendendo. O importante, meus irmãos, é sempre a gente ficar com o texto. Por favor, sempre façam isso. E aqui então nós vemos 9 dons que o apóstolo Paulo aqui relaciona, né? E nós vemos aqui uma tríplice e divisão desses dons, que é a seguinte: nós vemos, quando eu falo tríplice,
que é dividido em 3 categorias aqui. Uma são 2 dons que são pedagógicos, 2, no caso aqui, 3 que são sobrenaturais, e nós temos outros 3 aqui também, né? Outros 4, na verdade, que são comunicativos, né? Se nós olharmos os pedagógicos aqui, que são sabedoria e conhecimento. A gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre cada um desses dons. Os sobrenaturais aqui é o fé, curas e milagres. Os comunicativos, profecia, espírito de discernimento, línguas e interpretação de línguas, né? Então, pelos teólogos aqui, eles são divididos dessa forma, nessa tríplice, né? Que são os pedagógicos, sobrenaturais e os comunicativos. E explicando, irmãos, aqui na verdade, os dons aqui não tem muito problema no entendimento deles, né? Vou dar um exemplo aqui. Se a gente falar de sabedoria, o que eu acredito ser um dom de sabedoria? Eu, particularmente, eu acredito que isso aqui é quando uma pessoa está pregando o evangelho. Seja ele um pastor, seja quem for. É a capacitação do Espírito Santo que te dá uma sabedoria, um entendimento, um discernimento para que você pregue o evangelho. É uma capacitação, uma sabedoria, um discernimento que o Espírito Santo dá para que a pessoa pregue o evangelho, né? Eu acho que para quem prega com frequência, seja evangelismo ou fala de Jesus, fala do evangelho para as pessoas, eu acho que todos que fazem isso já perceberam uma coisa. Tem hora que você está falando, que você fala coisa e fala, meu Deus, como que saiu essas coisas? Né? Que sai até com uma sabedoria que você fala, puxa, isso aí não veio de mim. E isso, para mim, eu acredito que é esse dom. A sabedoria que o próprio Espírito Santo nos dá e nos capacita, né? E um conhecimento também, que tem a ver. São os 2 aqui dons que é classificados pelos teólogos como os dons pedagógicos. O de sabedoria, que é uma sabedoria que o Espírito Santo dá, e um conhecimento também, que o Espírito Santo nos dá, né? Uma capacitação. Tem os outros dons que estão enquadrados nos sobrenaturais, que é fé. A fé que, na verdade, é citado que é um dom de Deus. Ela não vem de nós, né? Para que ninguém se glorie. Eu sempre falo que não tem. Tem gente que se gloria, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de... É nada. Você não é nada. Você só tem fé porque Deus te deu fé, né? Eu sempre repito isso. E é uma verdade, irmãos. Não é um mérito nosso. Eu tenho bastante fé. Glória a Deus por isso. Ele te deu bastante fé. Eu tenho pouca fé. Deus que deu essa pouca fé para você. Não vem de você isso. A gente só crê porque Deus quebrou o nosso coração duro. Só por isso. Senão eu não estaria aqui pregando para vocês, irmãos. Eu estaria no mundão lá. Ó. Graças a Deus que ele teve misericórdia, deu um pouquinho de fé para o Fábio aqui, né, duro de coração, quebrou meu coração e glórias a ele, somente a ele. Né? Então a fé é um dom de Deus, que ele dá. Né? Curas e milagres. Isso aqui assim, eu não preciso nem explicar para os irmãos. Né? Cada um vai ter uma definição. Né? Quando eu falo curas, o que é cura? A pessoa que está enferma é curada. No entanto, irmãos, eu não acredito que existem curandeiros. Por exemplo, o Fábio tem o dom permanente da cura. Eu acredito que quem tinha os dons permanentes eram os apóstolos somente. Nesse sentido, eu acredito não que cessou, mas era exclusivo aos apóstolos. Da mesma forma como a revelação para escrever a Bíblia, os fundamentos foram dados apenas aos apóstolos. Agora, por exemplo, não obstante, Deus pode curar alguém através do Fábio, do irmão Álvaro, da irmã Valquíria, pode. Vamos supor que está uma pessoa enferma lá, e a irmã Valquíria vai lá e ora, estende a mão e ora pela pessoa enferma, e Deus não curou. Vamos supor. Aí vai lá o irmão Horácio e estende a mão no outro dia e ora e Deus cura. Eu acredito assim. Vai acontecer quando Deus quer. Ele pode manifestar o dom da cura através do irmão Álvaro, da irmã Judite, do irmão Fernando, de qualquer pessoa. Então eu acredito assim, é um dom que Deus manifesta como está escrito aqui. Como lhe apraz, é a vontade dele, quando ele quer, para o fim proveitoso, para glorificar o nome dele. Vai acontecer nessa circunstância. Então eu acredito no dom de cura dessa forma. Deus manifesta o dom de cura, né? Milagres teriam uma diferença. O dom de cura é um milagre? Sim, ele é um milagre. Agora, quando fala especificamente milagres, aí já abrange a qualquer tipo de milagre. Né? Vamos dar um exemplo. O Senhor Jesus fala que se a gente tivesse
fé do tamanho de um grão de mostarda, que é bem pequenininho, né, nós poderíamos transportar um monte de um lado para o outro. Isso aí seria o quê? Um grande milagre, um grande prodígio, né? Então, milagres, né, seria milagres, seja ele qual for, né? Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, ele faz o que ele quer. Eu mesmo acredito em milagres, né? E o maior milagre eu acredito que é a nossa conversão, porque ninguém crê em Deus, irmãos. Ninguém vai crer em Deus, ninguém recebe a fé se primeiro o Espírito Santo não quebrar o coração. E esse é o maior milagre que existe, né? Por isso que o crente verdadeiro não precisa ver nada, não precisa ver milagres, prodígios, porque um dia Deus quebrou o seu coração duro e esse milagre é marcado na nossa vida, irmãos. É marcado de uma forma que você não vai precisar querer ver mais nada. Eu posso morrer sem ver nada. Eu já creio no Senhor, porque ele quebrou meu coração duro. E esse é o maior milagre. Então, milagres são vários milagres, né? São vários milagres que a gente pode, né, citar números, inclusive que a gente vê na Bíblia, tantos milagres que aconteceram, né? A gente viu na Bíblia Davi, que era um jovenzinho minúsculo, né, pequenino, e aí derrotou um gigante, é um milagre. Sansão, né? Deus deu ali, né, para ele aquela força, né? Uma força de muitos homens, né? São milagres, né? Então, Deus fez vários milagres ali, Moisés transportando ali o povo de Egito no mar Vermelho. A gente vê um monte de milagres, né? Um monte de milagres. Então, milagres pode ser qualquer milagre. Agora, indo para os dons comunicativos, são 4 aqui, né? O de profecia, espírito de discernimento, línguas e interpretação de línguas. Eu vou deixar o mais difícil por último, que é a profecia. Esse é um que o pessoal tem bastante dificuldade. Espírito de discernimento, né? Eu já vi até o Nicodemos falando sobre isso, o que seria isso, eu concordo com ele. A pessoa ela tem um discernimento de discernir quando o espírito é mau ou ruim. Tem gente que é assim mesmo, irmão. Tem gente que... Eu sou meio inocentão, talvez acho que eu não tenho muito esse dom não, né? Eu não consigo muito filtrar quem é bonzinho e quem não é. A minha esposa, certamente ela tem esse dom. Ela consegue ver, né? Quem é mal, quem não é, né? Então eu acho que tem gente que tem isso mesmo. Tem gente que olha a pessoa e fala, não sei não, ali, né? Consegue sentir, discernir o espírito, né? Então, eu vi o Nicodemos falando nesse sentido também, eu acredito que seja isso. Um discernimento que o Espírito Santo dá, até mesmo para que a gente não seja ingênuo e perceba, talvez, quando há maldade, né? Dom de línguas, né? Eu acredito que é um dom idiomático, que servia para o evangelismo, né? No primeiro século, e a interpretação de línguas é para interpretar, né? Então, isso aí é bem simples, né? Agora, o da profecia, irmãos. A gente sempre fala que não existe mais profecia, né? As profecias dos profetas foram até João Batista, de forma que não existe mais profecia, né? Então, como que a gente explica essa profecia? O que é profetizar, irmãos? No vídeo que eu passei do Dr. Peter Masters na semana passada, eu achei interessante que ele cita até a mulher quando profetiza na igreja de Coríntios, né? Que é citado no capítulo passado. E ele diz até uma mulher, quando está dentro da igreja cantando ao Senhor, ela está profetizando. Quando ela canta o evangelho, ela está profetizando. Profetizar no Novo Testamento é diferente do Velho Testamento, onde os profetas falavam, né? Deus falava pela boca dos profetas. Hoje nós já temos a profecia toda revelada, de forma que a gente não pode mover uma vírgula dela e alterar nada da palavra. Então, profetizar é quando nós falamos o evangelho. Quando você está falando do evangelho, você está pregando, quando você está evangelizando, você está profetizando. Quando você está cantando o evangelho, né, falando as maravilhas de Deus, isso é profetizar no Novo Testamento, né? Então, tem pessoas que pensam de uma forma diferente, né? Os nossos irmãos pentecostais acham que pode ter novas profecias. Eu acho que tudo encerrou em Jesus, né? Agora tem a questão de muitas pessoas falar de revelação, né? Revelação e profecia, né? Que aí eu já acho que são duas coisas diferentes, né? Eu já até falei com os irmãos sobre isso. É possível Deus falar nos nossos dias? Eu acredito que sim, né? Só que Deus não vai falar profecia, né? Por isso que eu falo profecia, nesse sentido, Deus não vai falar mais. Ele não vai falar que Jesus vai voltar amanhã. Ele já falou. Ele não vai falar que tem um outro propósito para Jesus. Não, já é. Todo o propósito de Deus já foi revelado para nós. O que eu acredito que Deus pode falar para a gente? Por exemplo, a gente está num perigo iminente. Pode acontecer alguma coisa com a gente. Deus, de alguma forma, pode te orientar ou te dar um alerta? Sim, eu acredito nisso. Talvez comunicar coisas da sua vida ou às vezes te dar um livramento.
Nesse sentido, eu acho que é possível Deus falar. Não sei, seja através de sonhos, seja através da forma como Ele quiser. Como a Bíblia diz aqui, como lhe apraz. Nesse sentido, sim. Mas como profecia da Bíblia, para mim encerrou, né? Não tem mais. Então, irmãos, os dons são esses. Eu, particularmente, né, acredito em absolutamente todos os dons, né, que são citados aqui, né? Talvez, não sei, os irmãos possam ter algum discernimento diferente também. O que eu sempre falo para os irmãos é: analisem os textos, né? E peça a Deus para ajudar, né? E que a gente siga a risca, né? O que a Bíblia está dizendo, e não podemos de maneira alguma desconsiderar qualquer coisa que é citado aqui, ou qualquer dom que também é citado no Evangelho. Versículo 12, Paulo aqui, né? Pois como um corpo é um e tem vários membros, com a conjunção aqui, pois Paulo liga aqui uma quebra que há na passagem com os versículos anteriores e passa a desenvolver aqui o seu ensino. Na parte anterior, Paulo havia observado aqui que os membros individuais da igreja, né, agora ele ensina, né, vendo a igreja como um corpo, né? O corpo que é a igreja, e a igreja que tem Cristo como o seu cabeça. Ele é o único cabeça, irmão. É bom sempre a gente salientar aqui que Jesus é o único cabeça. Do versículo 13, Paulo está falando, interessante aqui, de um batismo. E aqui ele está falando do batismo com o Espírito Santo, que é citado em Mateus capítulo 3, né? Eu já falei isso para os irmãos, né? Não vou também decorrer aqui em detalhes, mas no capítulo 3 de Mateus, nós vemos que é falado de dois batismos: batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. A gente já falou diversas vezes sobre isso. O batismo com o Espírito Santo é justamente isso, que todos nós somos batizados com o Espírito, né? E somos incluídos no corpo de Cristo. Esse é o batismo confirmado aqui, com o Espírito Santo. Por um contraste, nós vemos em Mateus 3 que fala do batismo do fogo. O batismo do fogo já é o contrário, é o juízo. Então a gente já falou já bastante sobre isso, então aqui Paulo está enfatizando o batismo aqui com o Espírito Santo, que é citado nos evangelhos, ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, né? Se os irmãos tiverem mais alguma dúvida à frente acerca disso, a gente pode estar voltando também nesse assunto. No versículo 14 em diante, Paulo fala da necessidade da unidade do corpo de Cristo, né? Do versículo 14 em diante, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, né? Então ele fala aqui que existe só um corpo, e nesse corpo existem vários membros, né? Vários membros, são muitos. E no versículo 15 ele diz: se disser o pé, por que não sou mão? Não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Olha bem ainda, é Deus que coloca cada um na sua funçãozinha, né? Então, se você está na igreja, você tenha consciência, Deus te colocou ali. Você, na sua função que você está fazendo. Ou se você não está fazendo nada, desenvolvendo você para fazer alguma coisa e ser ativo, né? Então é Deus que nos coloca ali, né, no corpo, né, com cada função. E aqui no versículo 19 diz: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que não há muitos membros, mas só um corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha que importante isso aqui, irmãos. E os que parecem menos dignos do nosso corpo, a esses damos maior honra. Olha aqui que interessante. Os que parecem ser menos honrosos, nós damos mais honras a ele. Olha que coisa maravilhosa. Ou seja, não tem maior ou menor, irmãos. Ninguém é maior que ninguém. Aos que fazem, às vezes, está limpando o chão da igreja ali, ó, Paulo está falando, a esses nós damos mais honra, porque é coisas, às vezes, que ninguém quer fazer.
né? Então não tem desonra dentro da igreja. Você pode estar limpando o chão, você pode estar no reto projetor, você pode estar fazendo qualquer coisa. Você é útil, você tem o seu valor e ninguém é maior. Eu estou falando de Deus, estou pregando aqui, eu não sou maior que ninguém, né? Todos nós temos o nosso valor e fazemos as coisas, né, para honra e glória do Senhor, né? E também o que nós não são decorosos, revestimos de honra especial, né? Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. E é uma coisa verdadeira. Às vezes as pessoas olham um pastor ou um presbítero, né? E não há necessidade, porque a pessoa está ali em exposição. E às vezes nós não damos valor para as pessoas que estão ali orando. Irmãos, um ministério na igreja que é desprezado, me desculpa a minha sinceridade, é a oração. Ninguém quer fazer parte da oração. E é um dos ministérios mais importantes que tem, que ninguém quer fazer. E ninguém quer fazer porque ninguém vai te notar se você fizer. Ninguém acha importante a pessoa que está orando, mas é uma das coisas mais importantes, né, a se fazer. Portanto, meus queridos irmãos, é importante a gente ter isso em mente, que a gente deve fazer, né, o que você é chamado para fazer. Seja você estando em destaque ou não. A grande verdade, irmãos, é que é melhor a gente não estar em destaque. Porque no cristianismo, quem aparece menos é melhor. Eu estava falando ontem para o Gabriel sobre George Whitefield. Como eu gosto desse homem de Deus aqui que morreu no século XVIII, né? Aqui na Inglaterra. Ele tinha uma mentalidade que ele dizia: eu quero que depois que eu morrer, o meu nome seja esquecido da face da terra e que o nome de Cristo seja exaltado. Que pensamento maravilhoso esse, meus irmãos, que todos nós deveríamos ter, sabe, de não querer aparecer, mas o nosso ego quer aparecer. Eu quero ser importante. Eu quero estar lá fazendo alguma coisa que as pessoas me vejam. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque o nosso ego chama por isso. Tem uma situação de Charles Spurgeon, que é real, que uma vez ele estava pregando e ele é considerado o príncipe dos pregadores, né? E uma vez ele fazia pregações maravilhosas. Um dia ele terminou de pregar, ele estava descendo do púlpito, uma senhora foi e abordou ele, dizendo: Pastor Spurgeon, que pregação maravilhosa! Aí ele desceu do púlpito e falou: Não, eu já sei, já me falaram já que a pregação foi maravilhosa, né? E ela falou: Mas como assim? Você desceu do púlpito, eu sou a primeira pessoa a falar com você. Eu falei: Não, a partir do momento que eu desci do púlpito, o diabo colocou no meu coração. Que maravilha de pregação, hein, Spurgeon? Então é isso, irmãos, sabe? É o nosso ego ali que sempre querendo se exaltar, né? O nosso ego sempre querendo aparecer. E o diabo está ali nos tentando, para que a gente esteja em evidência. E ele sempre vai soprar no seu ouvido. Que maravilha, hein, irmão Álvaro? Que oração fervorosa, irmão Álvaro. Olha, irmão Horácio, que maravilha o seu comentário. E ele vai fazer isso, e a gente se enche. Ah, que legal, que gostoso. É gostoso satisfazer o ego, irmãos. Só que a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar essas coisas. Irmãos, nós temos que pensar como George Whitefield, irmãos. Eu quero desaparecer e que Cristo seja exaltado. Essa é a mentalidade que todo cristão deveria ter. E a consequência, irmãos, é muito interessante. Martin Lloyd-Jones, ele escreveu um livro para falar sobre a vida de George Whitefield. E ele fala que a maior injustiça que teve é que George Whitefield ele foi esquecido mesmo. Hoje as pessoas pensam no movimento metodista, eles falam de John Wesley. E as pessoas esquecem que George Whitefield viveu, né? E foi o maior evangelista da Inglaterra. Mas isso é porque ele quis. É porque ele quis. E todos nós deveríamos fazer o mesmo. De não querer aparecer. De querer que nosso nome desapareça e o nome de Cristo seja exaltado. Né? Então é uma mentalidade maravilhosa que todos nós deveríamos entender. E se nós entendermos isso, irmãos, nós não estaríamos preocupados com cargos dentro da igreja, sabe? Você estaria feliz em limpar o chão da igreja, em estar ali na oração, e fazer absolutamente qualquer coisa, irmãos. Qualquer coisa, colocar o lixo para fora, qualquer coisa, a gente se alegraria em fazer para o Senhor, porque nós sabemos que nós somos importantes no que nós estamos fazendo. Então, que nós possamos, irmãos, ter essa abordagem, né? E pensar dessa forma, né? Que os membros, não existe membro inferior ou membro superior.
Eu sempre falo que no corpo de Cristo existem membros. Todos eles, aqui como Paulo fala, são necessários, né? E aqui no versículo 25 ele fala, para que não haja, que nós devemos pensar dessa forma, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem, olha bem aqui, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, né? Irmãos, ó, eu canso de falar isso no altruísmo do apóstolo Paulo, né? No altruísmo do apóstolo Paulo é uma coisa fabulosa e fantástica, que nós devemos entender isso. Todos trabalhando em favor do reino de Deus. Ninguém é maior, ninguém é menor, e nós trabalhamos em favor uns dos outros. E o cabeça é só o Senhor Jesus. Ele é o maioral, ele é o chefe, ele é o boss, ele é o único. E todos nós somos todos iguais, irmãos, todos iguaizinhos. Ninguém é melhor que ninguém, né? Eu vi acho que foi Martinho Lutero que fala isso, que é um absurdo o fato de algumas pessoas achar que elas possam ser melhor do que os outros, sendo que a própria Bíblia nos orienta que nós devemos enxergar as pessoas como maiores. É justamente assim que nós devemos pensar, irmãos, e é um absurdo alguém achar que é melhor que o outro. É um absurdo. Se uma pessoa achar que é melhor que a outra, ela não é cristã. Ela não é cristã, porque ela não entendeu nada. Ela não entendeu nada da Bíblia. Então nós devemos entender isso, meus queridos irmãos. Somos todos importantes, irmãos. Todos importantes. Não há nenhum que é maior, nenhum que é menor. Só o Senhor Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória, né? Então, versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos devem sofrer também, né? Todos sofrem juntos, né? É a união cristã. E se um deles é honrado, todos também fiquem felizes, né? Se um é honrado. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, né? E uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, aí as funções diferentes. Uns apóstolos, outros profetas, outros mestres, outros também com os dons, né? Operam milagres, outros dons de curar, de socorro, de governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Aí que eu falei aqui, ó, nem todo mundo tem todos os dons. Cada um tem o seu dom particular, né? Cada um age da forma como Deus lhe chamou, né? E não são todos profetas, não são todos que têm, Deus vai manifestar o dom de cura. Não é com todos que vão falar em línguas, não é todos que vão interpretar as línguas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dos dons. Ou seja, procure seu dom, não seja inativo. Procure uma função e colabore para o reino do Senhor. Amém, meus queridos? Então ele termina assim, né? Que nós devemos procurar com zelo os dons e servir na comunidade cristã. Amém? Eu vou pedir então para o Charles encerrar a gravação e a gente pode conversar e tirar dúvidas. E vou pedir depois que ele terminar aqui para o irmão Álvaro fazer uma oração, então, para encerrar para a gente, por gentileza.